Antes de começar essa história, quero deixar claro que não vou revelar meu nome, nem o hospital onde trabalho. Vocês sabem como é. A gente nunca sabe como as pessoas podem reagir. Mas tudo o que vou contar aqui aconteceu de verdade. Era uma quinta-feira, véspera de feriado, e eu estava fazendo meu plantão noturno como sempre. Trabalho como enfermeiro há mais de 10 anos e achava que já tinha visto de tudo. Como estava enganado. A noite começou estranha desde cedo. O ar-condicionado central do hospital pifou, deixando todos os corredores com um calor insuportável. Mas por algum motivo, a ala oeste, onde fica a UTI, estava gelada que nem geladeira. O pessoal da manutenção jura que não tinha nada errado com o sistema de lá. Por volta das 2 da madrugada, uma ambulância chegou trazendo um rapaz que havia sofrido um acidente de moto. Coisa rotineira, né? Só que quando a maca passou por mim, senti um arrepio que subiu da espinha até a nuca. O garoto estava inconsciente, mas tinha algo no ar ao redor dele. Um cheiro doce e meio enjoativo, como flores velhas. Levamos ele direto para o leito 7 da UTI. Enquanto a equipe médica fazia os procedimentos, eu fiquei responsável por monitorar os sinais vitais. Foi aí que notei algo estranho. Toda vez que eu me aproximava da cabeceira da cama, o monitor cardíaco começava a fazer uns ruídos esquisitos, como se estivesse captando interferência. O Dr. Silva, que é o plantonista mais experiente do hospital, até comentou que nunca tinha visto aquilo antes. Trocamos o aparelho 3 vezes, mas o problema continuava. Mas o que realmente me deixou sem dormir foi o que aconteceu por volta das 4 da manhã. Eu estava fazendo minha ronda de rotina quando passei pelo leito 7. O rapaz continuava sedado, mas quando me aproximei para checar a medicação, ele abriu os olhos de repente. Não era um acordar normal, sabe? Era como se ele tivesse estado acordado o tempo todo, apenas esperando. E o jeito que ele me olhou era como se me conhecesse há anos. Daí ele sussurrou com uma voz fraca. Você também consegue ver eles, não é? Na hora, achei que era confusão mental por causa do trauma. Mas antes que eu pudesse responder alguma coisa, ele apontou para o canto mais escuro do quarto e disse: Eles estão esperando há muito tempo. Olhei na direção que ele apontava e juro que senti meus pelos ficarem em pé. Não vi nada de concreto, mas tinha uma sensação horrível de que não estávamos sozinhos naquele quarto. O garoto voltou a fechar os olhos e não acordou mais durante meu plantão. Mas aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça. Principalmente porque, nos dias que se seguiram, outros funcionários começaram a relatar coisas estranhas na UTI. A dona Carmen, que trabalha na limpeza há 15 anos, me procurou toda assustada dizendo que tinha ouvido sussurros vindo do leito 7 durante a madrugada, mesmo com o paciente dormindo. O segurança noturno, seu João, jurava que via vultos passando pelos corredores da ala oeste. O mais perturbador aconteceu uma semana depois. O rapaz do acidente teve alta médica e foi embora. Recuperação perfeita, graças a Deus. Mas na mesma noite, durante meu plantão, senti novamente aquele cheiro doce de flores velhas. Segui o odor e ele me levou até o leito 7, que estava vazio. Quando me aproximei da cama, todas as máquinas da UTI começaram a apitar ao mesmo tempo, como se tivessem enlouquecido. As luzes piscaram 3 vezes e depois tudo voltou ao normal. Até hoje, sempre que passo perto daquele leito, sinto um frio na espinha. E vez ou outra, quando o hospital está mais silencioso, ainda consigo sentir aquele cheiro doce no ar. Alguns colegas acham que é coisa da minha cabeça, mas eu sei o que senti naquela noite. Tem certas coisas nessa profissão que a gente nunca consegue explicar direito. Pessoal, antes de começar, quero avisar que essa história me deixou marcado para sempre. Sou técnico em enfermagem há 8 anos e trabalho num hospital municipal aqui no interior de Minas. Não posso dizer o nome da cidade nem do hospital por motivos óbvios, mas garanto que cada palavra aqui é verdade.
Tudo aconteceu numa madrugada de domingo, daquelas bem silenciosas que dão até medo. Era carnaval, e o hospital estava mais vazio que o normal. Só os casos mais graves ficavam internados. Eu estava fazendo o plantão sozinho no terceiro andar, que é onde ficam os quartos particulares. Por volta de 1h30 da madrugada, recebi uma ligação da recepção dizendo que uma senhora tinha chegado pedindo para visitar a filha no quarto 23. Achei estranho porque naquele quarto não tinha nenhum paciente internado há pelo menos 2 semanas. Falei isso para a moça da recepção, mas ela insistiu que a senhora estava muito aflita e que não saía de lá. Desci para ver o que estava acontecendo e me deparei com uma mulher de uns 60 anos, bem arrumadinha, segurando um buquê de flores brancas. Ela parecia estar chorando e continuava pedindo para subir e ver a filha dela. Tentei explicar com o jeito que o quarto 23 estava vazio, mas ela me olhou com uns olhos tão tristes que partiu meu coração. Daí ela falou: "Meu filho, eu sei que minha Letícia está lá em cima. Ela me ligou hoje cedo pedindo para eu vir." Fiquei sem saber o que fazer. A mulher parecia estar confusa, talvez com algum problema de memória. Para acalmar ela, ofereci subir junto e mostrar que o quarto estava vazio. Ela aceitou na hora. No elevador, ela não parava de falar da filha. Contava que a Letícia tinha 35 anos, era professora e que estava internada há 3 dias por causa de uma pneumonia. Falava com tanto carinho e detalhes que quase me convenci que realmente tinha uma paciente lá. Quando chegamos no terceiro andar, o corredor estava com aquele silêncio pesado de hospital de madrugada. Só o barulhinho dos meus sapatos no piso. Mas aí notei uma coisa estranha. A senhora caminhava sem fazer barulho nenhum, como se estivesse flutuando. Chegamos na porta do quarto 23 e eu abri devagar, acendendo as luzes. O quarto estava completamente vazio, cama arrumada, sem nenhum sinal de que tinha tido paciente ali. Virei para explicar para a senhora, mas ela tinha sumido. Olhei para os 2 lados do corredor, chamei por ela, mas nada. Era como se ela tivesse evaporado. O buquê de flores que ela carregava estava no chão, bem na porta do quarto. Fiquei uns 5 minutos parado ali, tentando entender o que tinha acontecido. Peguei as flores e desci correndo para a recepção. A moça que estava de plantão me disse uma coisa que fez meu sangue gelar. "Que senhora, não subiu ninguém aí não. Você estava sozinho o tempo todo." Mostrei as flores para ela, mas ela jurou que não tinha visto mulher nenhuma. Achei que ela estava brincando comigo, mas o jeito sério que ela falou me convenceu que não era mentira. Voltei para o terceiro andar confuso e meio assustado. Coloquei as flores numa jarral na copa e tentei continuar meu plantão normalmente. Mas por volta das 3 da madrugada, comecei a ouvir uma coisa que me arrepiou todo. Vinha do corredor um barulho de alguém chorando baixinho. Um choro de mulher bem suave, mas que cortava o coração. Segui o som e ele me levou direto para a porta do quarto 23. Encostei o ouvido na porta e tinha certeza que o choro vinha de dentro. Abri devagar e acendi a luz, mas o quarto continuava vazio. Só que o choro não parava. Parecia que vinha de todos os cantos ao mesmo tempo. Foi aí que resolvi pesquisar nos arquivos do hospital para ver se tinha tido alguma paciente chamada Letícia internada ali recentemente. Depois de muito procurar, encontrei o registro que me deixou sem chão. 15 dias antes, exatamente no quarto 23, tinha morrido uma mulher de 35 anos, chamada Letícia Santos. Professora. Causa da morte: complicações de pneumonia. E o pior: no registro constava que ela não teve nenhuma visita durante os 3 dias que ficou internada. Descobri também que a mãe dela, Dona Amélia, tinha morrido 2 anos atrás num acidente de carro. Ela estava vindo visitar a filha no hospital quando aconteceu. Desde essa noite, o quarto 23 ficou conhecido aqui no hospital como o quarto da visita. Sempre que algum funcionário novo faz plantão sozinho no terceiro andar, a gente avisa para não estranhar se uma senhora aparecer pedindo para visitar a filha. Alguns viram, outros não. Mas todo mundo já ouviu aquele choro suave vindo do corredor. E sempre
Sempre. No dia seguinte, a gente encontra um buquê de flores brancas na porta do quarto. Até hoje, quando passo por ali de madrugada, faço uma oração silenciosa pela Letícia e pela dona Amélia. Porque agora eu entendo. O amor de mãe não acaba nem mesmo depois da morte. Gente, essa história que vou contar para vocês aconteceu comigo há uns 6 meses. E até hoje me dá pesadelo. Sou auxiliar de enfermagem e trabalho num hospital público aqui em Goiânia há mais de 12 anos. Não vou dar detalhes de onde é exatamente, porque vocês sabem, né? A gente tem que se proteger. O hospital onde trabalho é bem antigo. Foi construído nos anos 70 e tem uma ala que foi fechada para reformas há uns 2 anos. A ala sul, que ficava no 5º andar, era onde funcionava a maternidade antiga. Desde que fecharam, só quem tem acesso lá é o pessoal da manutenção e da limpeza. Naquela noite específica, eu estava cobrindo o plantão da minha colega Sandra, que tinha ficado doente. Era uma sexta-feira 13. Eu sei, parece clichê, mas foi mesmo nessa data. O plantão estava corrido, como sempre, mas por volta das 2 da manhã as coisas se acalmaram um pouco. Eu estava no 2º andar quando a enfermeira-chefe me pediu para subir no 5º andar, buscar umas cadeiras de roda que estavam guardadas lá na ala fechada. Peguei as chaves com o segurança e subi pelo elevador da ala sul, que é o único que dá acesso àquela parte do hospital. Já de cara achei estranho que o elevador parou sozinho no 3º andar. As portas se abriram, mas não tinha ninguém esperando. Ficaram abertas por uns 10 segundos e depois fecharam sozinhas. Pensei que devia ser defeito na programação, coisa normal em elevador velho. Quando finalmente cheguei no 5º andar, o corredor estava completamente escuro. Só funcionava uma lâmpada lá no fundo, piscando de vez em quando. O cheiro era de umidade e mofo, típico de lugar fechado há muito tempo. Usei a lanterna do celular para encontrar a sala onde estavam as cadeiras. Peguei 2 cadeiras e estava voltando para o elevador quando escutei um barulho vindo de uma das salas da maternidade antiga. Era como se alguém estivesse arrastando alguma coisa pelo chão. Parei para escutar melhor e o barulho parou também. Achei melhor não investigar e apertei o passo em direção ao elevador. Mas quando apertei o botão para chamar, nada aconteceu. Apertei várias vezes, mas o elevador não vinha. Foi aí que reparei que o mostrador estava marcando que ele estava parado no 2º andar. Esperei uns 5 minutos e nada. Resolvi usar a escada de emergência. Mas quando tentei abrir a porta, ela estava travada. Comecei a ficar nervoso porque não tinha como sair dali. Foi então que o elevador finalmente chegou. As portas se abriram com aquele barulho metálico típico de elevador velho. Mas quando olhei para dentro, quase deixei as cadeiras caírem no chão. Tinha uma mulher lá dentro. Ela estava de costas para mim, usando uma camisola hospitalar velha, daquelas azuis claras que não se usa mais há anos. O cabelo dela era longo e meio desgrenhado, como se ela tivesse acabado de acordar. O mais estranho é que ela estava segurando algo nos braços, embrulhado numa mantinha branca. Na hora gelei. Não sabia se entrava no elevador ou não. A mulher continuava de costas, balançando levemente o que estava segurando, como se estivesse ninando um bebê. Juntei coragem e falei: "Com licença, senhora. Está tudo bem?" Ela não respondeu, mas parou de balançar. O silêncio no corredor ficou pesado, daqueles que você consegue sentir pressionando os ouvidos. Daí ela começou a se virar bem devagar. Primeiro o corpo, depois o rosto. E quando eu vi o rosto dela, Jesus Cristo, nunca vou esquecer. Não era um rosto normal. Era como se fosse uma máscara mal feita, com os traços todos borrados. Os olhos eram só 2 cavidades escuras e a boca estava aberta, mas não saía som nenhum. E o que ela carregava nos braços não era um bebê de verdade. Era só uma boneca velha, toda suja e com a cabeça meio descolada. Saí correndo dali que nem louco, deixando as cadeiras para trás. Desci as escadas de emergência, que agora abriu normalmente, pulando de 2 em 2 degraus.
Só parei de correr quando cheguei na recepção do térreo. O segurança viu minha cara de desespero e perguntou o que tinha acontecido. Contei tudo para ele, mas quando fomos conferir as câmeras de segurança, não aparecia mulher nenhuma no elevador. Só eu, entrando e saindo correndo. No dia seguinte, procurei saber mais sobre a história daquele andar com as funcionárias mais antigas. A dona Eulália, que trabalha aqui há mais de 30 anos, me contou uma história que me fez entender tudo. Nos anos 80, uma mulher tinha dado à luz lá na maternidade antiga, mas o bebê nasceu morto. Ela entrou em depressão profunda e ficou internada por semanas na psiquiatria do hospital. Durante esse tempo, ela roubou uma boneca da brinquedoteca e ficava tratando como se fosse o filho dela. Uma noite, ela conseguiu fugir do quarto e subiu para a maternidade. Os funcionários encontraram ela no elevador da ala sul no dia seguinte, morta. Aparentemente, ela tinha tomado uma overdose de medicamentos. Estava segurando a boneca nos braços. Depois dessa noite, nunca mais consegui usar aquele elevador sozinho. Sempre que preciso ir no 5º andar, chamo alguém para ir comigo. E sempre levo uma oração no bolso. O mais assustador é que, segundo a dona Eulália, eu não fui o primeiro a ver aquela mulher. Vários funcionários já relataram encontros parecidos ao longo dos anos. Mas ninguém gosta de falar sobre isso abertamente. Até hoje, quando passo perto daquele elevador, sinto um arrepio. E às vezes, principalmente de madrugada, dá para ouvir o som dele funcionando sozinho, subindo e descendo, mesmo sem ninguém chamar. Pessoal, essa história que vou contar mudou completamente minha forma de ver meu trabalho. Sou socorrista do SAMU há 9 anos aqui no Espírito Santo e posso garantir que já atendi de tudo um pouco. Mas o que aconteceu numa madrugada de dezembro do ano passado me deixou sem explicação até hoje. Era véspera de Natal e eu estava fazendo dupla com o Marcão, um colega que trabalha comigo há mais de 5 anos. A gente se conhece bem. É parceiro de verdade. Naquela noite estava meio devagar, coisa rara para uma véspera de feriado, quando por volta das 3h30 da manhã recebemos uma ocorrência. O endereço era numa rua bem afastada, quase na zona rural da cidade. A central disse que era um homem de uns 50 anos que tinha passado mal, possível infarto. Coisa rotineira para a gente. Então partimos sem pressa. O trajeto até o local levou uns 20 minutos. A rua era escura, dessas que mal tem iluminação pública, e a casa ficava bem no final. Quando chegamos, tinha uma mulher esperando na porta, bem nervosa, acenando para a gente. Ela nos levou até um quarto nos fundos da casa onde estava um homem deitado na cama. Ele parecia estar dormindo, mas quando me aproximei para checar os sinais vitais, percebi que estava inconsciente. Pulso fraco, respiração irregular. Todos os sinais de um infarto mesmo. O Marcão já foi preparando a maca enquanto eu estabilizava o paciente. A mulher, que disse ser esposa dele, estava chorando e repetindo que ele tinha se queixado de uma dor forte no peito antes de desmaiar. Situação normal. Infelizmente a gente vê isso direto. Colocamos o homem na ambulância e partimos para o hospital mais próximo. Eu fiquei na parte traseira monitorando ele, enquanto o Marcão dirigia. O trajeto seria de uns 15 minutos, mas no meio do caminho começou a chover torrencialmente. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. O homem, que estava desacordado desde que chegamos, abriu os olhos de repente e me olhou fixamente. Não era o olhar de alguém que estava voltando à consciência. Era como se ele estivesse acordado o tempo todo, apenas observando. Tentei conversar com ele, explicar que estava sendo levado ao hospital, mas ele não respondia. Só ficava me olhando com uma expressão que me dava calafrios. Os olhos dele pareciam vazios, como se não tivesse ninguém ali dentro. O monitor cardíaco começou a fazer uns bips estranhos. Os batimentos estavam oscilando de forma que eu nunca tinha visto. Ora muito rápido, ora quase parando completamente.
Chamei o Marcão pelo rádio interno para acelerar, achando que o paciente estava piorando. Mas o homem continuava me olhando com aquela expressão vazia, e agora tinha começado a sorrir. Um sorriso que não combinava nada com a situação. Era como se ele soubesse de alguma coisa que eu não sabia. De repente ele falou com uma voz bem clara, sem nenhum sinal de dificuldade. Você sabe que eu já morri, não sabe? Na hora senti meu sangue gelar. Achei que era confusão mental por causa da falta de oxigenação no cérebro, coisa que acontece às vezes. Respondi que ele estava bem, que logo chegaria no hospital. Mas ele continuou sorrindo e falou: Faz 3 horas que meu coração parou. Minha esposa só não queria aceitar. Olhei para o monitor e os batimentos continuavam aparecendo, mesmo que irregulares. Checei o pulso dele manualmente e senti as pulsações normalmente. Tentei me convencer que era delírio, mas havia algo no jeito que ele falava que me deixava extremamente desconfortável. O pior foi quando chegamos no hospital. Os médicos assumiram o caso e fizeram todos os procedimentos de emergência, mas depois de uns 40 minutos, um deles veio falar comigo. A notícia que ele me deu me deixou em choque. O homem tinha chegado morto. Segundo os exames, ele havia falecido há pelo menos 3 horas. Provavelmente de infarto fulminante. Não havia sinais vitais há muito tempo. Expliquei para o médico que durante todo o trajeto o paciente estava consciente, conversando comigo, e que o monitor mostrava batimentos cardíacos. O médico me olhou com uma cara estranha e disse que isso era impossível. Fomos conferir o equipamento da ambulância, achando que tinha dado defeito. Todos os aparelhos estavam funcionando perfeitamente. Mas quando o técnico checou o histórico do monitor cardíaco, descobrimos algo que me fez questionar tudo. Durante todo o trajeto para o hospital, o monitor não havia registrado batimento nenhum. A fita mostrava uma linha reta do início ao fim da viagem. Voltei para casa naquela manhã completamente perdido. Como era possível eu ter conversado com alguém que já estava morto há horas? Como o pulso que senti no punho dele? Como aquele sorriso e aquelas palavras? Alguns dias depois, procurei saber mais sobre o paciente. Descobri que ele realmente havia morrido em casa, sozinho, enquanto a esposa estava no trabalho. Quando ela chegou e o encontrou, entrou em desespero e demorou quase 2 horas para conseguir ligar para o SAMU. Ela sabia que ele já havia morrido, mas não conseguia aceitar. Foi por isso que continuou tentando reanimá-lo e insistiu que chamássemos a ambulância. O que mais me deixa perturbado é que, segundo o laudo médico, o homem havia falecido exatamente no horário que ele me disse na ambulância, 3 horas antes de chegarmos ao hospital. Desde então, toda vez que atendo uma ocorrência parecida, fico com um frio na barriga. E sempre que passo pela rua onde foi aquela chamada, sinto um arrepio estranho. O Marcão até hoje jura que não ouviu nossa conversa durante o trajeto. Para ele, a viagem toda foi em silêncio, com o paciente desacordado do início ao fim. Às vezes me pergunto se aquele homem queria apenas que alguém soubesse a verdade, ou se estava tentando me preparar para algo. Nunca vou ter certeza, mas uma coisa eu aprendi. Nem sempre conseguimos salvar quem pensamos que estamos salvando. Antes de começar essa história, quero deixar claro que trabalho na área da saúde há 15 anos e nunca acreditei muito nessas coisas de assombração. Sou biomédico e trabalho no laboratório de análises clínicas de um hospital particular aqui em Curitiba. Sempre fui muito cético, daqueles que só acredita vendo. Até aquela madrugada que mudou tudo. Era início de março e eu estava fazendo o plantão noturno, coisa que faço 2 vezes por semana há anos. O laboratório fica no subsolo do hospital, bem isolado do movimento dos outros andares. Durante a madrugada, geralmente fico sozinho processando os exames de urgência que chegam. Naquela noite específica, por volta das 2 da manhã, recebi um pedido urgente da pediatria. Hemograma completo de uma criança que tinha dado entrada com suspeita de leucemia.
Casos assim sempre me deixam mexido, principalmente quando são crianças pequenas. O material chegou junto com a ficha. Paciente de 7 anos, menina. Nome Sofia. Comecei a processar a amostra normalmente, mas quando fui analisar no microscópio, algo chamou minha atenção. As células sanguíneas estavam com características muito estranhas, diferentes de tudo que eu já tinha visto. Resolvi refazer o exame achando que podia ter acontecido alguma contaminação. Estava concentrado no trabalho quando escutei uma voz de criança vinda do corredor. Tio, você está olhando meu sangue? Levantei a cabeça e vi uma menina parada na porta do laboratório. Cabelo castanho, camisolinha hospitalar, uns 7 anos mesmo. Parecia frágil, mas seus olhos eram bem vivos e curiosos. Na primeira hora achei estranho porque o laboratório tem acesso restrito e crianças internadas não ficam vagando pelos corredores de madrugada. Mas pensei que ela podia ter fugido do quarto e se perdido. Oi, pequena. Você não deveria estar aqui embaixo sozinha. Qual seu nome? Sofia. Ela respondeu com um sorriso doce. Vim ver o que você está fazendo com o meu sangue. Posso olhar? Fiquei sem jeito. Era contra as normas, mas a curiosidade dela era tão genuína que resolvi explicar de forma simples o que eu fazia. Mostrei o microscópio e expliquei que estava contando as células do sangue dela para ajudar os médicos. Ela se aproximou da bancada e subiu numa cadeira para conseguir olhar no microscópio. Quando colocou o olho na lente, ficou em silêncio por um tempo. Depois me olhou com uma expressão séria e falou: Tio, minhas células estão bem diferentes, né? Elas estão doentes. A forma como ela disse isso me arrepiou. Era uma compreensão muito madura para uma criança de 7 anos. Tentei amenizar, disse que os médicos iam cuidar direitinho dela, mas ela balançou a cabeça. Eu sei que vou ficar com os anjinhos logo. Ela falou com uma tranquilidade que me deixou sem palavras. Mas não fique triste por mim, tio. Onde eu vou, não tem dor. Nesse momento senti um nó na garganta. Tentei mudar de assunto. Perguntei se ela queria que eu ligasse para a enfermagem buscar ela. Mas ela disse que não precisava, que já ia voltar. Antes de sair, ela me deu um abraço e sussurrou no meu ouvido. Obrigada por cuidar do meu sangue com tanto carinho. Você é um anjo também. Fiquei emocionado com aquelas palavras. Acompanhei ela até a porta do laboratório, mas quando olhei para o corredor, ela tinha sumido. O corredor era longo e reto, sem nenhum lugar para se esconder, mas não havia rastro dela. Achei muito estranho, mas voltei para terminar o exame. Quando finalizei os resultados, meu coração apertou. Era realmente um caso grave de leucemia aguda. Os números eram devastadores para uma criança tão nova. Terminei o plantão e fui para casa, mas não conseguia parar de pensar naquela menina e na maturidade dela para falar sobre a própria doença. No dia seguinte, quando voltei ao hospital, procurei saber como estava a paciente Sofia da pediatria. A enfermeira me olhou com cara estranha e disse que não tinha nenhuma criança com esse nome internada. Insisti, mostrei a ficha do exame, mas ela conferiu o sistema e confirmou. Não havia registro de nenhuma Sofia de 7 anos na pediatria nas últimas semanas. Fiquei confuso e resolvi investigar mais. Fui até o arquivo de laudos antigos e comecei a procurar por exames de crianças chamadas Sofia. Depois de muito procurar, encontrei algo que me fez gelar. 2 anos atrás, uma menina de 7 anos chamada Sofia havia sido internada com leucemia aguda. O exame de sangue dela tinha exatamente as mesmas características estranhas que vi naquela noite. E o laboratório que processou a amostra na época era o nosso. Procurei mais informações no sistema e descobri o que me deixou sem chão. Sofia havia falecido 3 dias depois de dar entrada no hospital. A causa da morte estava registrada como complicações da leucemia. Encontrei até uma foto dela no prontuário médico. Era exatamente a mesma menina que conversou comigo no laboratório. Desde então, nunca mais consegui trabalhar de madrugada sem pensar nela. Contei para alguns colegas, mas a maioria acha que foi estresse ou que eu estava muito cansado.
Mas tem uma coisa que acontece de vez em quando que me confirma que não foi imaginação. Às vezes, quando estou processando exames de crianças com doenças graves, sinto uma presença suave ao meu lado. Uma sensação de que alguém está observando o meu trabalho com carinho. E sempre que isso acontece, os exames saem mais precisos, como se eu tivesse uma ajuda especial para fazer o melhor trabalho possível. Agora eu entendo o que Sofia quis dizer naquela noite. Talvez ela realmente tenha ido para um lugar sem dor, mas escolheu ficar por perto para cuidar de outras crianças que passam pela mesma situação que ela passou. É uma forma estranha de pensar nisso, mas me dá uma paz saber que, mesmo depois da morte, algumas pessoas continuam cuidando dos outros. Sofia me ensinou que ser um anjo não tem nada a ver com ter asas. Tem a ver com dedicar seu trabalho para ajudar quem precisa. Desde aquela noite, sempre faço meus exames pensando que pode ter uma criança especial observando, esperando que eu faça o melhor possível para ajudar outras crianças que ainda têm chance de se curar.